Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está aqui no nosso Itatiaia Agro. Hoje a gente falando sobre a cachaça de alambique. Quem acompanha aqui os conteúdos do Itatiaia Agro, a minha participação tanto no digital quanto no rádio, sabe o quanto que eu aprecio esse setor, porque ele é muito importante e por isso hoje a gente vai falar das mulheres também nesse setor, falar dos caminhos aí da cachaça da cachaça de alambique que tem sido fundamental para a nossa economia também. Estou aqui do meu lado esquerdo com a Rosana Romano, do Alambique Santíssima, que é localizado na Fazenda Santíssima em Pitangui, na linda Pitangui, na nossa Minas Gerais, e o José Otávio de Carvalho, nascido, criado, né, em Pitangui, ex-presidente da ANPAC, a associação, né, que representa, né, nacionalmente a cachaça. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, que oportunidade a gente poder falar sobre cachaça. Obrigado, e falar sobre cachaça é sempre muito bom, Fabiano. Muito bom. Vou começar com as damas primeiro, claro. Rosana, me conta uma coisa, como é que nasce a Confraria Mulheres da Cachaça e esse movimento nacional, né? O movimento se tornou grande. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul nós temos mulheres. E nasceu de uma vontade, né, minha e de umas amigas, em 2017, da gente colocar assim, uma formalização na maneira de tomar cachaça, da gente ter aquela liberdade de ir em todo lugar e pedir uma cachaça sem restrição, sem cara feia ou sem nenhum preconceito. Tirando aquele estigma que tem a cachaça e a mulher, né? Uhum. De poder tomar a cachaça assim de uma maneira mais natural, mais à vontade. E isso já ficou no passado mesmo, né? Ficou totalmente. Agora a gente não tem nem assim, nem se tem a cara a gente não vê mais. Uhum. Se tem. E hoje são quantas, lá nas discussões, né, nas questões todas, eu estava acompanhando o seu Instagram, é muito movimentado, né, nas ações. Hoje são quantas mulheres envolvidas assim nesse meio de produção que vocês têm contato do Oiapoque a Chuí aí? Nossa, mãe, nós fizemos uma reestruturação da confraria e agora eu não te falo precisamente quantas tem, mas nós tivemos quase 600 mulheres. Tem assim, tem os núcleos, agora a gente já dividiu, cada um tem sua autonomia, por exemplo, as meninas do Rio de Janeiro, as meninas do Ceará, as meninas da Bahia, de São Paulo, de Paraná, então elas têm aquela autonomia de fazer e nós aqui nós temos a nossa Convida Nacional, que é a direção aqui, somos 8 mulheres do Brasil inteiro que participamos dessa direção. Que legal. O Zé Otávio, né, os dois são sócios, estão na batalha ali também, tá ali na Pitangui ali, falou da turma aqui, a turma já não precisa nem do endereço. Zé Otávio, esse movimento das mulheres na cachaça, isso só mostra o quanto que a cachaça tem trazido força para o mercado, né? Evoluiu muito, né? O que acontece é o seguinte, antigamente eu e Rosana sentavam num restaurante, eu pedia uma cerveja, normalmente, e uma cachaça para ela. O garçom trazia a cachaça para mim e cerveja para ela. Não era quase que admitido a mulher tomar cachaça, né? E até o Zé Lúcio comenta, o Zé Lúcio da Expo Cachaça, ele comenta que antigamente, logo nos primórdios da Expo Cachaça, quando a mulher entrava, e o marido junto com o marido, e o marido ia tomar uma cachaça, ela segurava no braço dele e falava, olha, cachaça é coisa de cachaceiro, você não vai tomar cachaça porque depõe contra a sua imagem. Então era assim, hoje, a Expo Cachaça, eu participo todo ano, a Expo Cachaça hoje, as mulheres, a maioria das que tomam cachaça, se tomam com prazer e com pequenos goles e tal, sabendo degustar. Sabe? Então mudou tudo. Lembrando que está chegando, né? Expo Cachaça em agosto, né? Um evento legal, a gente vai reforçar isso aqui mais próximo dele, né? Mas é importante a gente já reforçar isso. E os eventos da cachaça, os encontros da cachaça, Rosana, de alguma forma, toda vez que eu entrevisto uma mulher produtora, a gente fez uma reportagem especial aqui sobre o café, por exemplo, e ela contou, Fabiano, quando eu comecei a trabalhar no café, isso eu estou falando do café, ela falou assim, nossa, quanto preconceito eu sofria, porque, você trabalhando no campo, e as mulheres foram conquistando, e hoje você vê várias mulheres dando show
na cafeicultura, seja com a mão na massa, seja no operacional, seja na gestão. Ainda há preconceito contra a mulher, né, no que diz respeito à produção da cachaça? Ainda tem gente assim, teve isso, foi vencido isso ao longo do tempo? Não dá para dizer que não teve? Teve, mas nós vencemos. Agora não tem restrição nenhuma. Tinha muita restrição socialmente falando na maneira de tomar. Agora a Convida veio muito para implantar essa maneira de tomar cachaça, de uma maneira prazerosa, de uma maneira assim moderada e para a pessoa ter prazer, tomar menos e tomar melhor. Né? Nos drinks, que são muito gostosos. Então, cada um faz a opção da melhor maneira de tomar. Então, antigamente era só aquela dosezinha e acabou. Não tinha outra maneira de tomar cachaça, né? Era aquilo e um tira-gosto, né? Mas agora não. A gente faz harmonizações muito boas com pratos. Que, assim, uma coisa assim que nem as pessoas nem pensam, nem supõem que está acontecendo. Muito legal. O avanço do queijo artesanal mineiro, né? Principalmente o queijo Minas artesanal, que ganhou o título de patrimônio cultural imaterial da Unesco. Como o queijo ele acaba levando todos os outros nossos produtos, a cachaça tem muito a ganhar também com esse desenvolvimento. Talvez a cachaça seja até mais famosa mundialmente do que o queijo, obviamente, porque a cachaça já viaja há mais tempo, já está na gastronomia fora há mais tempo. Mas esse patrimônio do queijo ajuda também a cachaça? Puxa a cachaça? Com toda certeza. Acho que é extremamente importante você alavancar o agronegócio, né, de várias formas, né? O queijo é uma delas, a cachaça, eu posso falar que ela é a segunda bebida mais consumida, a terceira bebida mais consumida do mundo, então ela já tinha uma distribuição no mundo inteiro, não é? Mas agora, com o tempo, ela passou a ter uma qualidade superior, que é justamente a cachaça de alambique que traz isso, né? Como o queijo também aconteceu a mesma coisa, né? Depois que fizeram o processo de fabricação do queijo certinho, correto, da maneira ideal, né? E a cachaça de alambique também aconteceu esse processo, e hoje já está difundindo melhor do que antigamente. Qual que é o maior desafio hoje do setor? A venda. Os impostos são altos para a cachaça, ainda são altos, e a venda fica mais difícil, ela é mais difícil. E eu até comentei algumas vezes, lá no próprio Ministério da Agricultura, que você vai me comprar uma cachaça, lá do Ceará, fala, estou querendo uma cachaça sua aí. Como é que faz? Qual que é o preço? Eu não sei. Eu não sei o preço da cachaça, porque cada estado tem uma tributação diferente, tem protocolo, não tem protocolo, sabe? E o ICMS, tem estado que não tem ICMS, outros têm. Então é uma dificuldade para você tem que ter um serviço de contabilidade muito bom para você acompanhar esse mercado. Sabe? Essa é a dificuldade. Mas a cachaça está conseguindo, e se Deus quiser nós vamos acabar com o ST, e aí vai ficar mais fácil vender. Esse imposto que o senhor fala, né? O imposto ST. E aí a gente substituição tributária. E além dessa questão do preço, o que a gente também já reportou muito, até reportagem especial a gente fez aqui no Itatiaia Agro, a logística também atrapalha muito, né? A logística, as transportadoras não indenizam caso quebre uma garrafa, isso é complicado, né? Muito complicado, muito complicado. A gente tem estados, por exemplo, no Nordeste, que para transportar a gente tem que assinar um termo de compromisso que caso haja alguma avaria na carga, a gente tem que arcar com todo o prejuízo. Não tem nada que cubra aquele prejuízo, né, dos nossos produtores. Então, isso acontece muito, sabe? Então, isso é uma coisa que é meio difícil. Mas no Brasil é muito grande, né, Fabiano? Nós temos essas distâncias muito grandes, né? Então, às vezes, o pessoal lá do Belém do Pará quer uma cachaça aqui do sul, do sudeste. Então, esses transportes. E não são todas as transportadoras que fazem isso, não. Algumas. Pois é. E me explica uma coisa, Otávio. Esse processo de fabricação da cachaça ganhando, né, em Brasília tivemos um encontro aí para o título de patrimônio cultural. Na prática, o que muda para a cachaça de alambique tendo um título do IFAM? Muda muito. Muda totalmente o cenário, porque
a gente comenta que você vai vender uma cachaça no supermercado, aí tem a mesma prateleira tem cachaça industrial e cachaça de alambique. Uma a R$3, R$4 e a outra a R$20, porque são produtos diferentes, certo? E agora, com essa caracterização do processo de fabricação do IFAM, aí nós vamos poder, se Deus quiser, ter na prateleira a separação. Essa aqui é uma cachaça de alambique, e essa outra é uma cachaça de coluna, ou cachaça industrial, e que são totalmente diferentes, preço de fabricação diferente, né? Então, até a tributação acaba sendo diferente, porque eles pagam, você paga um tributo sobre o valor agregado. Então, a cachaça que é feita por batelada, devagarzinho e tal, ela é muito mais cara na hora de produzir, o custo de produção é mais alto. Então, ficaria um produto com um preço mais alto. Então, essa caracterização para definir o que é uma coisa e o que é outra. Já separar o joio do trigo. O joio do trigo. Ou seja, a gente vive um momento especial mesmo em relação a isso. Osana, para a gente caminhar aqui para o nosso final, né? As mulheres da cachaça, o caminho é cada vez, né, da produção maior. Sempre que a gente conversa com na produção eu sou muito feliz de ver esse momento, porque a mulher, ela estava para o agro até ali meados de 1970, 1980, aquela coisa por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Porque a mulher estava cuidando de tudo e o homem estava indo lá na correria. Hoje não, a mulher está na gestão, ela está onde ela quiser. É isso que a gente tem que reforçar sempre. A mulher que está nos acompanhando agora, que de repente gosta da área de bebidas, que tem interesse em entrar nesse mundo, é possível. Dá para começar, dá para aprender, dá para se capacitar. E muito, e muito. Nós temos na nossa confraria tantas profissões ligadas à cachaça e também não ligadas. Por exemplo, as engenheiras de alimento, as responsáveis técnicas, as engenheiras químicas, todo mundo ali com o processo da cachaça. Todas as produtoras, as mulheres produtoras, as cachaças todas aí que vocês estão vendo aí, muita mulher é a produtora, sabe? Então, isso assim, pra gente é muito importante. Isso daí foi um passo, eu acho que no universo da mulher. A mulher o lugar da mulher é onde ela quiser, não é? Muito bom, gosto muito disso. Gente, eu quero agradecer demais a vocês, Zé Otávio. Obrigado, viu, pela participação. Fala da cachaça de vocês, dá um caminho para a turma conhecer lá essa cachaça que a gente falou no início, mas não voltou a falar dela. Não, a nossa cachaça ela é a cachaça BMQR, né? Na realidade, a gente produz várias outras cachaças, certo? Tem um tal de produção, como é que chama esse... Parcerias. Parcerias, que produz outras cachaças. Collabs. A gente entra com outras cachaças. Mas a nossa é a BMQR, é uma cachaça premiadíssima, e a gente tem um aspecto interessante, que lá na nossa alambique, a gente tem uma variedade de madeira que permite a gente ter vários tipos de cachaça, né? Desde uma cachaça de bálsamo, de amburana, de jequitibá, a branca, de carvalho, carvalho americano, carvalho francês e assim por diante. Quer dizer, o Brasil tem um privilégio de ter 38 ou 39 madeiras que são próprias para produzir, para envelhecer a cachaça. Enquanto os outros países só tem uma opção, que é o carvalho. Então a diversidade de produto no Brasil é muito grande. E a BMQR, que é a nossa cachaça, ela acompanha esse mercado de ter uma pluralidade de madeiras para poder fabricar vários tipos de cachaça. Legal. Qual que é o arroba lá da cachaça? Como é que é? Como é que busca lá na internet? Cachaça BMQR. Cachaça, porque o C cedilha ainda não pode ainda, né? Mas se colocar cachaça BMQR. BMQR vai aparecer por lá. Gente, obrigado, viu, pela presença de vocês. Sucesso e portas abertas aqui do Itatiaia Agro. Sempre que houver novidade, conta pra gente, viu? Obrigada pela oportunidade de mostrar a convida e a nossa cachaça. A gente fica alegre de estar contribuindo com o seu programa, que é muito prestigiado, e a gente está às ordens também. Perfeito. A gente agradece o Thales, que está acompanhando aqui também, está acompanhando a turma, sempre nos ajuda a levar essa informação do mundo da cachaça. Lembrando que está vindo também a Expo Cachaça e, claro, a gente fará uma cobertura também especial aqui do Itatiaia Agro. Um abraço e até o próximo.